Nesse vídeo eu vou ajudar você a entender por que é tão importante você fazer uma avaliação do imóvel de maneira correta e não é qualquer pessoa que pode avaliar, não é qualquer corretor de imóveis que pode avaliar, não é qualquer engenheiro que sabe avaliar. Então você tem técnicas, tem leis que regulamentam a profissão de avaliador, tem que saber, tem que estar atento a tudo que está acontecendo no mercado imobiliário. É evidente que não dá para você ter uma previsão exata, mas dá para você ter uma noção do metro quadrado ou uma avaliação intrínseca daquele imóvel, que tem alguns imóveis que só tem aquele imóvel com aquele perfil, com aquele projeto arquitetônico único no Brasil, no mundo, e aí você tem que fazer uma avaliação intrínseca, tá? Por que é importante? Quando você vai vender o imóvel, de repente o imóvel vale 500 mil, você está vendendo por 300, né? Você está perdendo 200 mil na negociação. Ou de repente ele vale 500 mil, você está pedindo 1 milhão. Ele vai ficar muito tempo sem vender e você não vai conseguir vender. Então a avaliação ela é importante para você ter uma noção a média do mercado. Com isso você vai criar um valor justo, tanto para você que está vendendo, quanto para a pessoa que está comprando aquele imóvel. Quando você vai fazer a locação do imóvel, você precisa saber o valor do imóvel para você criar o valor exato da locação, para ser um valor justo. Se você cobrar muito acima do mercado, o cliente vai trocar o seu imóvel por um outro lá no futuro. Seu imóvel vai ficar sem o inquilino. Então é importante fazer uma avaliação tranquila, correta, adequada, de maneira justa, tanto para você que recebe, quanto para a pessoa que está pagando para você. Tá? Quando você não faz de maneira correta, você pode ter certeza que seu imóvel vai ficar vago logo, logo, porque ele vai encontrar um imóvel igual ao seu ou melhor do que o seu, com um preço bem mais competitivo. Tá? Então, por isso que é importante. Qual que é o objetivo aqui da aula? Vou ler aqui para você no meu rascunho. Ensinar de forma prática, técnica e estratégica como avaliar um imóvel residencial, comercial, industrial, com rigor profissional. Tá? Mostrar os erros mais comuns que até investidores experientes cometem. Apresentar as principais leis que regulam o mercado imobiliário no Brasil. Garantir que você nunca mais compre ou avalie um imóvel de forma amadora, tá? Então vamos criar o roteiro aqui. Conceito de avaliação do imóvel, principais métodos de avaliação, leis e normas técnicas, né? Um checklist completo, o que nunca pode ficar sem avaliar, principais perguntas, exemplos reais, riscos ocultos, armadilhas frequentes, exemplo de avaliações mal sucedidas e exercício prático final para você tomar uma decisão. Então, não é nada complexo, é simples de fato fazer uma avaliação do imóvel. É claro, eu trabalho com imóveis há muitos anos, então para mim talvez seja fácil, mas para a grande maioria não é tão fácil assim, né? Então, a ideia é você determinar o valor justo, o valor correto, o valor mais próximo possível, para que você, comprador, compre e pague o valor justo e você, vendedor, vende e receba o valor justo, né? Tem riscos jurídicos, estruturais, urbanísticos, ambientais. Então, todo imóvel tem esse tipo de risco. Então, você precisa aprender a analisar quais são esses riscos, né? Potencial de renda ou de liquidez. O imóvel, alguns imóveis têm muito mais riscos, né? Riscos jurídicos, riscos estruturais, riscos urbanísticos ou ambientais mesmo, né? Outros têm uma liquidez muito baixa, outros têm uma liquidez muito alta. Então, o corretor de imóveis ou engenheiro que vai fazer a avaliação, ele tem que ter uma noção geral de tudo isso, porque isso vai fazer melhorar o valor do seu imóvel ou talvez reduzir o valor do imóvel, tá? Principais métodos de avaliação. O principal é você descobrir múltiplos, né? Você vai fazer uma avaliação por múltiplos, ou seja, você vai pegar vários imóveis com perfis igualzinho ao seu imóvel, na região geográfica que o seu imóvel está, e vai fazer uma comparação, né? Se o imóvel tem 3 dormitórios, você vai pegar um de 3 dormitórios. Se tem 2 banheiros, você vai pegar de 2 banheiros. Se tem 4 vagas na garagem, você vai pegar 4 vagas na garagem. Então você vai pegar
5 a 10 imóveis com a mesma características, com o mesmo perfil de acabamento, na mesma localização, e vai pegar a média de valor de cada um, né? E aí você vai descobrir o preço do metro quadrado. Quanto é o preço do metro quadrado? Aí você vai ter uma estimativa aproximada de quanto vale aquele imóvel. Então, esse é por múltiplos, você vai fazer uma comparação de preço, tá? Um outro é por renda. Você tem um imóvel, né, você vai pegar todos os imóveis que estão alugados com o mesmo perfil daquele seu, na mesma região, e vai fazer a continha. Se os imóveis que estão alugados, eles estão trazendo o mesmo retorno, igual ao seu, aí você vai fazer a continha. Quanto que ele está trazendo? Aí você vai descobrir a média do retorno de renda que aquele imóvel pode trazer para você, através do aluguel, tá? Custos de reprodução ou de substituição. Quer dizer, você pega o valor do terreno, mas o custo para construir um imóvel novo, considerando a depreciação. Então você vai, aqui já é um pouquinho mais avançado, então você vai pegar o valor do terreno, vai somar quanto custa para fazer a construção de um imóvel daquele valor novo, aí você considera a depreciação. Tá? Um outro método é o método evolutivo, né? Essencial para terrenos com benfeitorias. Avalie separadamente o terreno e a construção. Então, quando você vai avaliar um imóvel, primeiro você avalia o terreno, quanto vale o terreno. Aí depois você pega quanto vale a construção, né? Quanto vale o projeto arquitetônico. Porque tem projeto arquitetônico que ele amplia o valor do seu imóvel. Se for um bom projeto e for executado de maneira perfeita, ele ajuda e muito. Se tiver muitas áreas verdes, tudo planejada, também aumenta quase 20% o valor do imóvel. Você tem um imóvel, faz um projeto de áreas verdes, tudo organizado, planejado, pode valorizar até 20% a mais o seu imóvel. Tá? Quais são as leis que regulam a avaliação de imóvel? Tem a lei da BNT 14.653, de avaliação de bens, lei de zoneamento municipal, regras de uso e de ocupação do solo, Código Civil Brasileiro, 1225 a 1430, ela dá direitos reais sobre bens imóveis, Lei 13.097 de 2015, concentração de atos de matrícula imobiliária, a Lei 4.591 de 1964, condomínios e incorporações imobiliárias, normas, regulação fundiárias, quer dizer, a Lei 13.465 de 2017. Tá? O que não pode ficar sem avaliar? Então, documentação jurídica é uma outra parte muito importante. Tem muitos clientes que chegam para nós, Alcides, quanto vale o meu imóvel? Né? Não é tão simples assim. Né? Se fosse assim, todos sabiam, né, como avaliar. Então você precisa pegar toda a documentação imobiliária, a matrícula, certidão negativa de débito municipal, estadual e federal, certidão de ônus reais, certidões de ações reais reipersecutórias, o habite-se, laudo de regularidade ambiental, se for o caso, a estrutura e a engenharia, quer dizer, o estado de conservação, instalação elétrica e hidráulica, fundação e estrutura, preservação de infiltração ou trincas, a localização. Você tem zoneamento, mobilidade urbana, vizinhança, ruído, comércio, segurança, econômico e financeiro. Você tem comparativo de preço por metro quadrado, potencial de valorização futura, liquidez de revenda, ambiental e legalização. Tem restrição ambientais, área de proteção permanente e terrenos em área de risco geológico. Por que isso é importante? Porque tudo isso vai fazer o seu imóvel depreciar o valor ou aumentar o valor. Se ele tiver tudo certinho, toda a documentação certinha, tudo regular, ele é muito mais fácil vender, porque mais de 80% dos imóveis que são vendidos são através de financiamento bancário. E para vender imóveis com financiamento bancário, ele precisa estar em ordem. Toda a documentação precisa estar em ordem. Tá? O preço que estão pedindo está dentro da média de mercado, que são perguntas que você precisa responder. Né? Exemplo, um apartamento de 70 metros quadrados em Ribeirão Preto por 650 mil,
uma casa de 300 metros quadrados em Campinas por 1.800.000, um terreno de 500 metros quadrados em bairro comercial em São Paulo por 2 milhões. Outras perguntas, por exemplo, pode surgir. O imóvel tem algum problema jurídico ou alguma restrição para que eu possa estar vendendo? Eu vou te dar um exemplo. De repente o imóvel tem uma penhora, de repente o imóvel está financiado, ou seja, você não consegue vender ele. De repente ele tem 12, 13, 15 herdeiros que 10 assinam, quer vender, e os outros não assinam. Né? Tudo isso são restrições que vai atrapalhar a venda do seu imóvel. Ele precisa estar livre. De repente é um imóvel que é da família, os pais faleceram, ainda não deram favorável, não fizeram ainda a partilha de bens, né? Demora bastante, né, esse tipo de situação. Outra pergunta comum, né? A estrutura do imóvel está íntegra, ou seja, ela permite, né, entrar para dentro, habitar dentro da casa, está em bom estado de conservação. O prédio com laudo de risco estrutural, casa com rachaduras próximas e as vigas, apartamentos com infiltração crônicas, são exemplos de que a estrutura não está muito legal. Então você precisa avaliar com muito cuidado, precisa ver um engenheiro, fazer os cálculos, para ver se aquilo, fizer uma pequena reforma, se resolve ou não. Né? Outra pergunta 4, né? Alguns passivos ambientais ou restrições urbanísticas, por exemplo, terreno com passivo de contaminação de solo, posto de combustível antigo naquela região ou no local, por exemplo, área de zoneamento e proteção ambiental, por exemplo. Um exemplo 3, terrenos sem possibilidade de construção acima de 2 pavimentos ou restrição municipal. Tem algumas regiões que não é permitido fazer um sobrado. É permitido somente casa e muitas pessoas constroem sem aprovação da prefeitura. Aí quando você vai vender, se for financiado, você não consegue, porque você não vai conseguir o habite para aquela casa. Né? Qual o real potencial de valorização ou desvalorização desse imóvel? Vou te dar mais 3 exemplos. Área com novo shopping em construção, ou seja, ela pode valorizar bastante o seu imóvel. Bairro com histórico de alagamento pode desvalorizar o seu imóvel. Região com alto índice de criminalidade crescente também pode desvalorizar o seu imóvel. Então tudo isso você precisa olhar com muito carinho. Então o avaliador tem que estar sensível a tudo isso para que ele possa fazer uma avaliação justa e aproximar. Então não é qualquer pessoa, não é qualquer profissional que está habilitado para fazer uma avaliação justa, correta, tá? Uma outra pergunta, qual o custo de regularização caso haja pendência? De repente tem um imóvel que você gostou muito, adorou, amou aquele imóvel, mas tem algumas pendências que precisam ser regularizadas. Então você precisa fazer uma lista, um checklist de quais são as pendências e quanto custa para fazer a regularização. Quantos profissionais demandam? Se demanda um engenheiro, um arquiteto, de um pedreiro, de um pintor, se demandam de alguém, de um advogado, de um contador. Então você vai fazer um checklist, ver quanto custa, e aí você vai negociar o imóvel, porém, você já tem o custo, levantou os custos e mostrar, tem um custo X, vai precisar fazer isso, isso e isso, vai levar 2 meses, 6 meses, 1 ano, ou até mais, para resolver. Então isso vai depreciar o seu imóvel. Se você estiver dentro, estiver de acordo com tudo isso, nós vamos ter que fechar negócio. Então, tudo isso ajuda você a tomar a melhor decisão. Tá? Como está a liquidez para a revenda? É um imóvel que tem possibilidade de vender rápido ou não? Né? Então, você precisa fazer essas perguntas. Exemplo, apartamento em bairro de alta rotatividade. Casas em condomínio com baixa procura. Terreno em áreas de expansão comercial. Então, são perguntas que precisam ser respondidas e um bom avaliador, ele vai colocar tudo isso, vai ponderar tudo isso e você não consegue fazer isso com rapidez. Você precisa fazer uma avaliação aprofundada. Né? Riscos ocultos e armadilhas frequentes. Comprar apenas pela aparência sem olhar a estrutura. Não verificar dívidas de condomínio e IPTU. Comprar imóvel irregular para futura regularização sem estudo prévio de viabilidade. Não avaliar a vizinhança à noite, barulho ou segurança.
Confiar apenas no corretor, sem contratar engenheiro ou advogado imobiliário, que isso aumenta o custo. A maioria das pessoas não contrata um advogado para verificar, não contrata nem corretor, às vezes, que vai direto com o proprietário para tentar economizar, mas às vezes tem economia que fica muito caro. Às vezes a avaliação do imóvel é cara? Não é barato. Porém, você economiza muito tempo, dinheiro e dor de cabeça também. Então você paga lá 1% às vezes do valor do imóvel para uma boa avaliação do imóvel, ou tem algumas situações que pode ser cobrado até menos, mas se você quiser um laudo completo, detalhado, ele vai dar muito trabalho e o corretor precisa ter um valor justo para que ele possa fazer uma avaliação justa também com você. Não conferir o histórico de valorização da região. Exemplos de avaliações mal sucedidas, né? Primeiro caso aqui, ó. Compra de prédios com infiltração estrutural. Compra de terreno com passivo ambiental. Compra de imóveis em inventário não finalizado. Erro cometido: não contratar engenheiro, não solicitar laudo ambiental, não checar matrícula e certidões. Qual que é o prejuízo? 350 mil em reformas, impossibilidade de construir, anos de disputa judicial. Eu te dei esse exemplo aqui de valor que pode chegar mais ou menos ou até mais, dependendo do valor do imóvel que você está comprando. Se for algo que ambiental, por exemplo, às vezes você nem consiga autorização para fazer a construção ou morar naquela região. Então é muito importante você checar todas, mas todas sem exceção, as informações que você precisa para você comprar de maneira correta, para comprar de maneira tranquila. Quando você compra de um bom corretor de imóveis, ele vai oferecer para você imóveis perfeitos para você entrar e morar, né? Ele vai oferecer para você algo que vai deixar você extremamente tranquilo, né, ou tranquila. Então aqui na BMGK a gente faz uma assessoria de crédito imobiliário, nós somos representantes das empresas Rodobens, e a gente ajuda com orientações para que o cliente tome a melhor decisão possível, a gente orienta da melhor maneira possível para que você tome as melhores decisões possíveis. Se você está pensando em comprar um imóvel, ainda não tem o crédito disponível, quer fazer um consórcio imobiliário, por exemplo, nós representamos as empresas Rodobens há mais de 21 anos e ajudamos muitas pessoas, empresas, famílias, a comprar o primeiro imóvel, a fazer investimento, fazer reforma ou criar uma carteira de investimento, viver de renda, criar patrimônio para a família completa, tá? Meu nome é Alcide José dos Santos, é sempre um prazer compartilhar com você ideias, ajudar você a tomar decisões que ajude a melhorar o seu patrimônio, o crescimento exponencial do seu patrimônio de maneira correta. Um forte abraço.